Olá, aqui é o pastor Marcos Duarte e este é o Semana de Vitória. Nesses últimos dias eu tenho pensado acerca do silêncio de Deus. Algumas vezes, o silêncio de Deus pode simplesmente nos deixar muito aflitos, pois queremos ou precisamos ouvir a sua voz, queremos a sua direção. É claro, partindo daquele pressuposto de que quem cala consente, algumas vezes desejamos que Deus fique em silêncio para que a nossa alma fique confortável diante de alguma ação que sabemos não ser adequada. Sabe quando um filho apronta e fica torcendo que o pai não fale nada? Às vezes temos essa mesma atitude diante de Deus. Bom, mas essa semana eu quero pensar sobre esse silêncio de Deus, esses momentos em que Deus simplesmente se cala. Por que Deus se cala? Às vezes ele se cala porque ele já falou. Se ele já falou, está falado. É comum Deus se calar acerca daquilo que ele já nos disse. Às vezes Deus se cala porque a resposta naquele momento não é dele, mas nossa. Porque Deus se calou naquele momento em que Eva era tentada pela serpente? Porque a resposta não seria de Deus. Houve um silêncio e uma expectativa no céu. Todos esperavam a resposta de Eva. Quando ela ofereceu a Adão, seu esposo, porque Deus não falou nada, porque naquele momento a palavra estava com Adão. Houve um silêncio no céu à espera da sua resposta. Isso faz parte de um direito que Deus nos concedeu e nos respeita nessa liberdade. Não pergunte a Deus aquilo que você já sabe ser a sua vontade, pois o caráter de Deus é imutável. Não peça a Deus permissão para pecar. Ele jamais te concederá. Talvez ele fique em silêncio e você poderá equivocadamente interpretar esse silêncio como consentimento. Quantas coisas já fizemos e depois perguntamos por que Deus deixou? Bom, Deus deixou porque a decisão era nossa, obedecer ou não. A decisão era nossa. Talvez a grande questão seja nos enchermos de tal modo da palavra de Deus e sermos tão submergidos ao som da voz de Deus, que nas horas mais decisivas, as nossas palavras sejam as palavras do Senhor. Essa foi a forma como Jesus lidou com Satanás na tentação no deserto. Ele não respondeu de si mesmo e muito menos a partir das suas legítimas necessidades circunstanciais. Cada uma das suas respostas começava assim: está escrito. Deus nunca fica em silêncio quando a sua palavra orienta as nossas decisões e escolhas nessa vida. Às vezes, Deus se cala porque o que ele falou já está escrito em sua palavra. Por isso diz as Escrituras em Colossenses 3,16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. O silêncio de Deus, por muitas vezes, revela apenas o nosso desinteresse por sua palavra. Deus nunca fica em silêncio quando estamos diariamente meditando em sua palavra. Deus nunca fica em silêncio quando lemos a sua palavra com amor todos os dias. Deus nunca fica em silêncio quando vamos para a igreja ouvir a sua voz e não para ouvir os pregadores. Tem uma ilustração bem interessante. Um homem procura o médico e diz: a minha esposa está ficando completamente surda. O médico então lhe orienta: você vai me ajudar a fazer a primeira avaliação antes de trazê-la até o consultório. Sem ela olhar, o senhor, a certa distância, fala em tom normal, até que perceba a que distância ela consegue ouvi-lo. E quando vier novamente ao médico, dirá a que distância o senhor estava quando ela o ouviu. No mesmo dia, ele decidiu fazer o teste.
À noite, quando a mulher preparava o jantar, o marido mediu bem a que distância estava em relação à mulher e pensou: estou a 15 metros de distância, vai ser agora. Maria, o que temos para o jantar? Ela não ouviu nada. Então aproximou-se a 10 metros. Maria, o que temos para o jantar? Nada ainda. Então aproximou-se a 5 metros. Maria, o que temos para o jantar? O silêncio era total. Por fim, chegou às costas da sua mulher e voltou a perguntar: Maria, o que temos para o jantar? E ela respondeu: temos frango, mas essa já é a 4ª vez que eu estou te respondendo. Sabe, a esposa não era surda e nem estava em silêncio. Ele é que não conseguia ouvir. Aquilo que por tantas vezes estamos chamando de silêncio de Deus é, na verdade, a nossa surdez. Deus pode estar falando e nós não estamos conseguindo ouvir. Temos que reconhecer. Por muitas vezes o silêncio de Deus serve para valorizarmos um pouco mais a sua voz. Que o silêncio do seu deserto seja rompido pela voz de Deus que ecoa do seu coração. Por meio de respostas fundamentadas na palavra de Deus, que o silêncio desse vale seja interrompido por essa palavra do céu que um dia fez arder o seu coração e que jamais se esfriou. Talvez nesse momento Deus não esteja falando, esteja apenas assistindo o que você vai decidir, pois essa escolha é sua. Que Deus te abençoe ricamente. Tenha uma semana de vitória.